Ontem erramos com muita convicção e hoje vamos errar ou acertar com convicção. Eu vou muretar bonito. Sextei muretando. 2-2. Eugênio Léo. É o mesmo placar que o meu. Erramos junto ontem, vamos errar. Vamos errar juntos de novo hoje? Professor Celso. Uma dúvida antes. O palpite hoje, sexta, né? Aí segunda-feira chama o VAR? Porque passa muito tempo. Dependendo do que acontecer. Depende do ridículo que a gente passar. Essa é a medida provável. Passa tanto tempo. Quando a gente acerta, quando eu acerto, exatamente. de 10 eu acerto 8. É que o VAR é pra Ninguém põe corrigir VAR. erros. É que o VAR é pra corrigir erros. Menos. O VAR é pra corrigir O erros. VAR é pra zoar a gente. É isso. Qual o seu palpite, Mari? Não, o prof tava falando. Eu vou muretar também, mas com menos gols. 1-1. 1-1. Muita mureta. 3 muretas? 3 muretas. Tá todo mundo com medo Mari, de errar? Vem aqui pro Acho que eu mureta. vou mudar o Deixa eu meu. dar um cantinho pra Mari. Se a Mari for empate, eu vou mudar o meu. Qual é o seu palpite, Mari? Vem pro muro, Mari. Eu vou de 2-1 Flamengo. Não precisa Meu mudar. palpite é esse. Já temos uma 2-1 Flamengo e 3 empates aqui, o meu 2-2. Cadê aquele Se clique? der Chelsea, Se der todo Chelsea, mundo ninguém erra. vai ligar, então. Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! É hoje jogaço Flamengo e Chelsea. O dia tão esperado chegou, galera, pra nós. Cara, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro. O Chelsea é um time muito bom, só que do outro lado tem o Flamengo, né? O que será que Felipe Luiz está preparando para este jogo? Ele falou que vai para cima do Chelsea, não vai mudar o jeito de jogar. E o Chelsea, qual será a reação do Chelsea, né? Será que eles vêm para cima? Será que vão esperar? Cara, será que eles vão respeitar o Flamengo? E o Flamengo, será que vai respeitar o Chelsea? Tudo pode acontecer, é jogo de futebol. Olha o que aconteceu ontem entre PSG e Botafogo, né? O futebol tem dessas coisas. Às vezes o favorito perde, cara. E hoje o favorito é o Chelsea. Será que o Mengão vai surpreender? Tomara que sim, né? Deixe aqui nos comentários o seu palpite para o jogo. Fique à vontade, deixa o like para ajudar, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o grupo Disney. Link na descrição como créditos. Vamos lá. Você quer assistir Flamengo e Chelsea? Vai lá no Disney Plus. Olha aqui, ó. Todos os jogos, Mundial de Clubes da FIFA, você vai no Disney Plus e você vai assistir Flamengo e Chelsea. Vai torcer, vai gritar pelo rubro-negro. Ou você, secador, de repente, o torcedor do Vasco, do Fluminense, vai secar no Disney Plus e você assiste a partida. Sempre tem secador, não tem, Mari? Às vezes tem mais secador até, dependendo do clube. O Flamengo, não. importante Atenção para essas 3 horas da tarde, hein? 3 horas da tarde e não 4, Elas saem do script. 3 horas e não 4. Do nosso dia a dia. Secadores ou não, no Disney Plus, né? Por favor. Posso aproveitar e mandar um beijo pro meu dentista, Lucas Sica? Claro. Um beijo, porque ele tá assistindo a gente. Palmeirense. Perdi o bonde ali sobre o Palmeiras, mas então agora. Um beijo pro doutor Lucas. Obrigado, doutor Lucas, pela audiência. O doutor Lucas está feliz hoje, palmeirense, feliz, né? palmeirense. Torcedor do Orelha. Verdão. Obrigado pela audiência. Doutor Lucas, continue conosco, porque agora vamos falar do Flamengo. Com informações ao vivo lá dos Estados Unidos, Mendel Bidlovski e Pedro Ivo Almeida chegam agora no Futebol 360 com todas as informações. Bom dia, amigos. Tudo bem por aí? Bom dia, Abel. Bom dia a todos. Estou aqui com Pedro Ivo Almeida em frente ao Lincoln Field, onde hoje tem essa partida entre Flamengo e Chelsea, tão aguardada partida. Pedro Ivo Almeida sobreviveu à tempestade ontem aqui no Lincoln Field. Hoje o pessoal está até arrumando aqui as placas, a publicidade, Tem uma ali voou balançando, tudo. já tem uma ali balançando de ontem. Mas hoje, sol a pino. Expectativa de mais ou menos 30 graus na hora do jogo. Calor forte para esse jogo do Flamengo, que ganha um ingrediente a mais com a vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, não é, Pedro? Tem uma pressãozinha a mais em cima do Flamengo para essa já tão aguardada partida contra o Chelsea. Tudo bem, Mendel? Um abraço a você, todo mundo lá no estúdio com a gente em mais um F360. Sim, tem algo mais quente aqui do que exatamente só a temperatura. Esse debate, é claro, o Mundial é pautado por comparações, o Mundial é pautado por onde está o futebol sul-americano, brasileiro, claro, obviamente, para o nosso interesse, diante dos principais
clubes do mundo, e ontem você ganha essa pitada, é inevitável, menos 24 horas depois, um time da mesma cidade, no caso ontem Botafogo, hoje o Flamengo, enfrentando também um grande europeu. Então fica essa curiosidade, o Botafogo fez a parte dele, o Fluminense foi muito bem contra o Borussia, o Palmeiras bem contra o Porto, o Flamengo hoje vai medir forças contra o europeu, enfim, na segunda rodada, o tal jogo tão aguardado. Então tem toda essa expectativa, eu acho que são duelos distintos, mas no imaginário do debate popular, é claro, todo mundo ontem muito impactado, todo mundo falando muito da situação do Botafogo, pensando em amanhã tem o Chelsea, amanhã tem o Flamengo. Então não dá para fugir do assunto, não dá para fugir da comparação. Todo mundo que a gente passa, que a gente conversa, tá falando da tal vitória do Botafogo. O Flamengo quer uma vitória sobre o europeu para chamar de sua também. Então o dia vai ser quente aqui, não é só pela temperatura, mas só para não pegar ninguém desavisado, Mendel. Aqui ontem também o dia começou assim, muito calor, céu azul, tudo muito bonito. Mas quando dá aqueles 5 minutinhos ali, a nuvem chega, o tempo vira, cai aquela água, não dá para descartar que isso aconteça, mas a previsão para o horário do jogo não é disso. É de muito calor, muito sol, inclusive técnicos dos dois times, jogadores dos dois times falaram muito sobre sobreviver esse calor, né, Mendel? Exatamente, os dois técnicos falando sobre isso, o Enzo Maresca, técnico do Chelsea, dizendo que vai rodar o elenco justamente pela questão do calor. Já o Filipe Luís, de certa forma, dizendo, bom, calor é para as duas equipes, quando a gente sofre com o calor, quando a gente diz que no Campeonato Carioca a gente tem sofrido com o calor, parece que é uma desculpa, mas quando o europeu chega aqui, traz o calor como uma questão importante, calor para os dois lados. Sobre o time do Flamengo, pela primeira vez, desde que assumiu o comando técnico do Flamengo, o Filipe Luís tem todos os jogadores à disposição. O Alexandro, que estava com desgaste muscular, está 100% pronto para essa partida contra o Chelsea. Apenas o De La Cruz, que o próprio Filipe Luís falou na entrevista coletiva, o De La Cruz que vem de um entorse no joelho, é difícil que ele ganhe muitos minutos nesta partida contra o Chelsea. Então a gente imagina o Flamengo com o Alexandro voltando como titular na lateral esquerda, mas também poderemos ter outras modificações nessa equipe do Flamengo para essa partida contra o Chelsea. Sim, essa era a ideia da comissão técnica. O Felipe ensaiou algumas mudanças no treinamento de ontem, a ver o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele vai trazer para o jogo de hoje. É mais uma partida que ele faz mistério, reduz as pessoas que estão ali ao redor do campo assistindo ao treinamento, não quer que vaze nada, mas eu acho que a gente pode apostar que Alexandro no lugar do Ayrton Lucas não será a única mudança em relação ao primeiro jogo, em relação à estreia. Pode ser que o Wesley seja titular hoje, hein? Vamos aguardar a escalação. Para mim tem uma disputa aberta no comando de ataque, com Bruno Henrique e Pedro ali brigando por uma posição. Acho até que a gente poderia imaginar um Plata ganhando minutos, mas talvez no decorrer da partida. Então o Flamengo um pouco diferente. Onde eu acho que ele não vai mexer é na estrutura de meio de campo, que foi muito bem contra o Esperança na estreia. Ontem tivemos entrevistas de Chelsea e Flamengo. A gente vai ouvir agora o Filipe Luís falando, também o Alexandro, o Danilo e o Cole Palmer, que é o grande jogador do Chelsea, revelando que o tio dele mora há mais de 10 anos no Brasil, pediu gol contra o Flamengo. Então vamos ouvir então personagens antes desta partida aqui no Lincoln Field, Flamengo e Chelsea. Well, my uncle lives in Brazil, so he messaged me yesterday saying that they're one of the biggest teams in Brazil, and it's all they're talking about. So I expect it to be a good game, and I think they're a good side. Yeah. What exactly your uncle told you? If you can say a little bit about why he's in Brazil and where. Oh, he lives in Brazil. He's lived in Brazil for over 10 years now, and he was just messaging me saying, please score. So, yeah. Jogar na frente da nossa torcida, obviamente que é um ponto muito a favor, né? E como eu falei na outra coletiva também, aonde eu fui até hoje na minha vida, depois que eu me tornei jogador do Flamengo e agora treinador do Flamengo, eu sempre encontrei torcedores do Flamengo ao redor do mundo, né? Já seja com o clube ou mesmo em visitas em outras cidades, sempre fui reconhecido por torcedores do Flamengo no mundo. E não ia ser diferente num momento como esse, que mais precisamos do nosso torcedor, que ele irá lotar esse estádio e nos dar essa força que precisamos para poder enfrentar um adversário gigantesco do tamanho do Chelsea. O calor influencia para os dois adversários, né? Não só para o Chelsea. Parece que agora só o Chelsea vai jogar no calor e a gente está acostumado. Não, a gente também sofre, só que quando a gente fala no Brasil que vai estar quente, é desculpa, né? Por exemplo, jogamos o Carioca com 38 graus,
jogo ruim, não vale. Aqui vale. Aqui tá quente, então por isso que eles não performam. Acredito que a forma do Felipe trabalhar, da comissão técnica e da diretoria do Flamengo, terminando nos jogadores, é uma forma muito ambiciosa, uma forma que pretende realmente implementar um tipo de jogo que nos faça dominantes. Nós nunca fugimos do nosso estilo de jogo. A gente nunca foge daquilo que realmente acreditamos. Vai ser um jogo bem difícil, porque vamos jogar com uma excelente equipe, uma equipe que é forte fisicamente, uma equipe que tem muita velocidade e temos que estar preparado não só com o nosso jogo, mas com o jogo deles também. Pedro, sobre o que o Alexandro e o Danilo falaram, sobre o Flamengo manter sua forma de jogar, tentar ser dominante na partida, mesmo com o adversário forte contra o Chelsea. Jogadores, comissão técnica, têm batido nessa tecla. Mendes, eu acho que é muito um discurso de passar para o externo que o Flamengo não vai ficar, sabe, com 2 blocos parados lá, muito baixos, esperando o Chelsea, sofrendo, só se defendendo. Acho que é uma tentativa de falar assim, sim, vamos jogar, vamos competir, vamos enfrentar, vamos tentar também ter a bola, tentar também pressionar em algum momento. A gente sabe também que quem condiciona isso é a qualidade do adversário, não é só o Flamengo querendo fazer em campo o que ele gostaria. Então acho que o discurso tem muito disso. Não vamos nos intimidar, não vamos apenas ficar recuados, tentando entender o que o jogo nos oferece, por uma bola, sabe, por um escape. Acho que o Flamengo tentou passar um pouco isso. O Felipe fala isso, o Danilo fala isso, o Alexandre fala isso, outros jogadores já tinham falado isso ao longo da semana, até antes do Mundial, de não abrir mão da identidade. O Felipe fala em jeito Flamengo de jogar, então acho que é um pouco disso. Agora o que vai condicionar é a qualidade do adversário. Eu imagino um jogo aberto do ponto de vista de que vai ter momento de controle para os dois lados, um pouco mais aqui, um pouco mais acolá, depender de como vai estar o dia de cada um, porque isso também não dá para prever. Mas acho que é muito mais um discurso para explicar isso de não vamos ficar apenas nos defendendo, esperando algo acontecer. Então é isso, Abel. Então daqui a pouco tem Flamengo e Chelsea aqui no Lincoln Field. O Chelsea também com esse rodízio. A novidade pode ser o Liam Delap entre os titulares. Grande contratação do Chelsea, 30 milhões de libras. Estreou contra o LAFC, começou no banco, entrou em campo, deu assistência para gol. Pode estar entre os titulares na partida de hoje contra o Flamengo. Muita expectativa para esse jogo, Flamengo e Chelsea aqui no Lincoln Field, Abel. É verdade, e eu penso da mesma forma que o Pedro e o Almeida, quando a gente ouve o Danilo dizendo, olha, o Felipe Luiz ele tem uma forma ambiciosa de armar o time, de pensar no jogo. É óbvio que isso vai depender, essa ambição, professor Celso, depende também do que mostra, do que traz o adversário. Aí o Chelsea também vem com ambição. E aí? Tem que combinar com o Chelsea? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente vai ter um belo jogo, porque são 2 times que querem ficar com a bola. Não acredito que o Flamengo, por exemplo, vá repetir a estratégia do Abel, que a gente estava falando aqui. Então, se a gente está fora do ar, a gente posiciona. Primeira coisa é isso. A segunda é que as coisas não são totalmente excludentes, né, Abel? Você não precisa, por exemplo, abrir 100% da sua filosofia de jogo, mas algumas coisas você pode fazer. A gente já discutia aqui, eu acho que a primeira delas é tirar o Pedro do jogo de hoje, porque eu acho que ele está colaborando pouco. E é um jogo que precisa de atenção. Não é que o Flamengo vá só se defender, mas esse é, por exemplo, um ajuste que eu faria com o Bruno Henrique ali. Eu acho que o time fica mais atento, mais coeso, é um a mais para ajudar, porque vai precisar disso. É um grande adversário europeu. Eu sei que é um momento em que estamos empolgados, está todo mundo em alta. Em tese, o futebol não é assim. Em tese, o Flamengo teria mais condições de fazer frente ao Chelsea do que o Botafogo ao PSG. Já temos um resultado ali. Em tese. Então, eu acho que o clima é até benéfico para o Flamengo. Está um clima de si se puede, e o Flamengo nem precisaria disso. Só que, pelo outro lado, o Chelsea vai entrar mais ligado no jogo, né, cara? Depois do que eles viram ontem, o Botafogo vencendo o PSG, o Chelsea hoje pode entrar com a faca nos dentes para não dar brecha. Então vai ser um jogo muito difícil, cara. Muito difícil. Essa vitória do Botafogo vai interferir diretamente no jogo de Flamengo e Chelsea, né? Eu acho que, tecnicamente, entre os clubes brasileiros, o Flamengo é hoje o que mais pode se condicionar a jogar próximo do que a gente chama do igual para igual com o europeu. Mas o igual para igual passa, antes de tudo, em não se expor. E não se expor demais. Eu acho que essa é a chave do jogo de hoje. Não pode dar os espaços que o Chelsea tanto gosta.
Chelsea trabalha sem a bola também, viu? Chelsea conquistou grandes vitórias essa temporada sem a bola. Então, assim, é um time que também sabe trabalhar dessa forma. Fiz alguns jogos do Chelsea nessa temporada de Premier League e os vi com muita dificuldade quando ele precisava propor demais o jogo, quando ele precisava ter mais a bola. Dentro das alterações ali que o Maresca pode fazer na equipe, imagina o retorno do Enzo Fernandes como titular, ele pode, de fato, trocar o lado direito pelo Malo Gusto, a mudança que ele fez ali na segunda etapa. Se ele coloca um Cucu, por exemplo, ele pode descansar o Pedro Neto, que vem também, né, de Nations com Portugal. Um Cucu tem muita velocidade, então, assim, se é um jogo em que o Flamengo tem a ideia, não sair da característica de ser agressivo com a posse, o Chelsea também sabe trabalhar sem ela. O Eugênio, esse tio do Cole Palmer, eu acho que ele é vascaíno, é fluminense. Você acha que ele é vizinho do Breiler? Oi? Você acha que ele é vizinho do Breiler? Pode ser o vizinho do Breiler é vascaíno. Hino, tio Palmer é vascaíno. Ele pediu pro Palmer pra ele fazer gol. Score against Flamengo. Please. O Brunegro, ele não é. O mundo é pequeno, né? Não é, mas no final das contas. E o Palmer tem um tio morando no Brasil. Diga, Mendel. O Mendel sabe, o Mendel sabe. Fala, Mendel. O Mendel que tava falando lá com o Cole Palmer. Fala aí, Mendel. Exatamente. Ele falou sobre esse tio dele, que mora há mais de 10 anos no Brasil, que pediu um gol dele contra o Flamengo. Eu até perguntei pra ele se o tio torce pra algum time. Ele falou, não. Mas pediu um gol contra o Flamengo. E um outro detalhe, o Andrei Santos, que é jogador brasileiro do Chelsea, jogador de seleção brasileira, jogou no Vasco, tem um carinho da torcida do Vasco e convocou a torcida do Vasco para torcer pelo Chelsea. Ele disse que o Chelsea é o Vasco no Mundial de Clubes, Pedro. Que isso? Também tem essa questão, né, dos rivais, todo mundo olhando de olho nessa partida. E o Andrei pedindo a torcida do Vasco pro Chelsea. Não necessariamente o tio do Palmer precisa ser Flamengo, porque tem uma coisa meio, ou a pessoa é Flamengo ou ela é anti-Flamengo. Então isso não necessariamente precisa ser Vasco, precisa ser Fluminense, precisa ser Botafogo. Muita gente hoje aqui torcendo para esse sucesso do Chelsea, porque você imagina os rivais. O segundo time brasileiro ganhando de um europeu. Se um time brasileiro já está incomodando uma turma aqui, você imagina um segundo time brasileiro ganhando dos europeus. Então esse time do Cole Palmer pode ser qualquer outra coisa que não o Flamengo, está naquela ala que quer ver o insucesso do Flamengo por aqui. Agora o Andrei não tem papo. O Andrei é o representante vascaíno, família e tudo mais, vai tentar dar uma carimbada, mas eu não sei se foi o Abel, não sei quem foi que falou, tá um ambiente, uma coisa meio que confiante, tentando não transparecer muito para não ser uma confiança contra o europeu, mas algo do tipo, se pode, né, que fala, acho que foi o Abel que falou isso. Sim, acho que tem muita gente aqui imaginando que o Flamengo pode aprontar essa segunda de um sul-americano contra o europeu, segundo dia seguido aqui no Mundial de Clubes. Sobre o Cole Palmer, Abel, também ele falou sobre o Estevão. Sobre o Estevão, que está chegando, né, para o Chelsea depois do Mundial, falou que tem conversado com o Estevão. O Estevão também fez comemoração ao estilo Cole Palmer, que ele assistiu aos vídeos do Estevão, gostou bastante, tem conversado com o garoto, mas aí como que ele tem conversado? Sabe como? Com a ajuda do Google Tradutor. Falou que usa o Google Tradutor para conversar com o Estevão, já está conversando com a jovem promessa, revelação do futebol brasileiro, que logo vai vestir a camisa do Chelsea. Eu ia falar que o Andrei Várias Santos... ferramentas hoje você tem para se comunicar, né? Fala, professor. Andrei Santos pediu a torcida do Vasco contra o Flamengo, mas acho que nem precisava, né? Ou precisava? Não, o torcedor do Vasco já vai torcer contra o Flamengo. Isso é automático. Com ou sem o pedido. A gente tem uma tela com informações, números do Pedro, que inclusive foi citado pelo professor Celso Unzelt. O professor já trouxe aqui a análise, a opinião dele, que começaria com Bruno Henrique hoje. Pedindo mais intensidade, né, professor? Por isso que você escolhe. Pro time, né? Pro time? Pensando no time. Será que o Pedro perdeu o embalo? Pedro pelo Flamengo nos primeiros e nos últimos jogos, após voltar de lesão. Nos primeiros 5 jogos, ele fez 4 gols e 1 assistência. Olha aí, ó. E nos últimos 10 jogos, ele foi titular em 6 e fez só 1 gol e 2 assistências. Nos primeiros 5, ele tinha sido titular em 1. Curioso, né? Chama atenção esses números aí. Chama, Eugênio? Chama, né? Que ele voltou bem e depois caiu de produção, é isso? Basicamente deve ser. A leitura é essa. E ele volta normalmente entrando durante o jogo, depois quando ele começa a ser titular, o rendimento cai um pouco.
Acho que é jogo a jogo, são circunstâncias. O Pedro tem sido muito cobrado pela intensidade, mas eu acho ainda que o Flamengo continua jogando de uma maneira que é desenhada para o Arrascaeta ser o definidor da equipe. O Pedro ou o Bruno Henrique, quem joga ali na frente, ele tem um papel muito de atrair marcação, de se deslocar, de pressionar a saída de bola, mas é um modelo que gira e cai para o Arrascaeta pisar a área numa condição melhor de finalização. Onde o Arrasca vem entrando, né? Inclusive no Brasileiro. Não à toa, o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada, já fez gol no Mundial de Clubes, nessa condição, ser o jogador que vem de trás. E aí, ele vindo de trás, ele tem a perfeita visão de qual é o posicionamento dos zagueiros, de quem saiu com o Pedro, de que espaço ele pode se posicionar para receber essa bola. E tem tido muita precisão nas finalizações. Essa é a grande questão, porque é um jogador dotado de muita técnica. Então, a batida na bola dele, normalmente não é aquela batida aleatória. Ele olha onde ele vai chutar, ele tem a força suficiente para alcançar o gol, ele tenta tirar do goleiro ou de zagueiros que estejam no meio do caminho. E isso tira um pouco do aspecto goleador de quem está jogando, teoricamente, à frente dele. Acho que é um desenho que o Felipe Luiz montou no início do ano, porque ele não tinha o Pedro ainda. Então, ele montou um time mais para o Arrascaeta ser esse cara. E o Pedro voltando ainda sem conseguir encontrar o seu ritmo físico ideal, ele não muda. Certo assim, vamos continuar jogando assim. Quem sabe mais para frente, com o Pedro entrando nas melhores condições físicas, ele possa vir a se beneficiar dessa situação também. Eu acho, até a gente mostrou a questão dos gols. Então, o que me preocupa nesse momento não é o Pedro não fazer gol, é ele não jogar para o time. Ele está destoando e hoje é um jogo muito perigoso para você ter um jogador assim. Ele está sendo presa fácil, né, para os adversários, para os zagueiros ali, né? Fica muito cachotado, aí tem que sair da área para tentar trabalhar um pouco mais, né, para tentar, enfim, participar do jogo. E eu acho que isso também pode ir minando a confiança, né, do jogador, assim. Então, acho que o Felipe Luiz tem que pensar nisso também. Queria saber do Pedro Ivo Almeida e também do Mendel Bidlovski, se vocês têm alguma... Mudaram? Já mudaram de lugar. Assim, ó. Outro lugar. Eles são rápidos, hein? Agora estão com sol ali. Queria saber se tem alguma expectativa em relação à torcida, se vocês perceberam alguma mudança, presença maior ou não de rubro-negros para esse jogo em relação ao primeiro jogo, se tem gente chegando, se tem gente indo embora. O que dá para falar em relação a rubro-negros acompanhando o time nesse jogo de hoje contra o Chelsea? Exatamente sobre isso, Abel. A gente até mudou de lugar, porque lá ao fundo vai começando a chegar a torcida do Flamengo aqui no estacionamento em frente ao Lincoln Field. Vão fazer aquele famoso churrasquinho ao estilo americano, tailgate. Então chega, abre o porta-malas do carro, prepara o churrasquinho. Os torcedores do Flamengo marcaram para 10 horas, aqui o horário local, daqui 15 minutos, para se reunirem aqui, para começar esse churrasquinho. Daqui a pouco vai ter aquele cheirinho de churrasco. Mas a presença de torcida do Flamengo vai aumentando, expectativa de mais de 50 mil torcedores aqui no Lincoln Field. Pedro, a gente tem visto mais torcedores do Flamengo em relação à primeira partida, chegando aqui na Filadélfia para esse jogo. Sim, Mendel, até respondendo a pergunta lá do estúdio, já era um movimento aguardado, né? Porque o flamenguista, quando ele se mobilizou para o Mundial de Clubes, ele olhou a tabela e falou: tem um segundo e aguardado jogo contra o Chelsea e tem uma partida em Orlando, que é um destino mais turístico, é um destino mais comum. Aquele que quer conhecer os Estados Unidos, quer visitar os Estados Unidos, quer fazer algum passeio nos Estados Unidos. Então, muita gente emendou. Se não deu para fazer a primeira fase inteira por questão de custo, por questão de deslocamento, por ficar uma semana aqui na Filadélfia para depois pegar mais alguns dias em Orlando, né? O primeiro jogo no dia 16, o terceiro jogo no dia 24. Se não dava para ficar 8, 10 dias, o pessoal tentando emendar. Eu vi muita gente que a gente conversa aqui nas ruas falando isso. Cheguei para o segundo jogo, vou ficar para o terceiro. E aí no mata-mata a gente vai tentar entender se vale ficar, se não vale ficar, como é que está a fase do time. Então hoje acho que a gente começa numa crescente. E acho que é um movimento verificado também em outros centros. A torcida do Palmeiras, ela enche a parte dela ali na estreia, porque era o desafio contra o europeu. Ontem o público já é um pouco menor. Não sei como é que vai ser na terceira partida, mas mais um destino um pouco mais turístico. Aqui eu acho que é uma crescente. Um primeiro jogo, sabe, com uma certa
arrefecida ali, por conta de tudo que a gente já comentou, da situação de imigração, controle de imigração, brasileiros ilegais que estão aqui, torcem para o Flamengo, ficaram com receio de virar o jogo, passaram o ingresso, o estádio muito longe de estar cheio, praticamente um terço, quase um terço ali só da ocupação. Hoje muita gente já chegando para ver o grande duelo contra o Chelsea, ficando também para essa partida em Orlando contra o LA FC na próxima terça-feira. Então acho que é um movimento sim, a gente tende a ver um estádio um pouco mais cheio que hoje, uma festa que eles prometem até um pouco mais bonita. O pessoal ficou mordido de ouvir que o Esperança fez mais festa que o Flamengo aqui na estreia. Então estão tentando organizar uma mobilização, o churrasco para esquentar, bola, festa, faixa, bandeira, para tentar vencer, ao menos na arquibancada, esse duelo de hoje aqui. O Flamengo precisa da sua torcida. E a imprensa inglesa ficou também espantada no primeiro jogo do Chelsea contra o LAFC. Menos de 30 mil pessoas no estádio de capacidade para 70 mil torcedores. Realmente eles, normalmente, quando o Chelsea vem jogar em outros países, lota o estádio. Então eles ficaram impressionados, disseram que era o Chelsea raiz. Jogava com pouco público. Espantados, né, com baixo público no jogo do Chelsea. Hoje teremos mais torcedores, aquele clima de Mundial de Clubes, torcedores de Flamengo e Chelsea, mas a gente vai vendo, ó, muitos torcedores do Flamengo, tudo bem? Chegando aqui, fica aqui no meio da gente aqui, ó. Pode ficar aqui no meio. De onde você é? Paz, eu sou do estado de Minas Gerais, Conselheiro Pena. Conselheiro Pena. Veio pro primeiro jogo ou já tá chegando agora? Não, vim pro primeiro jogo. Entendi. Você tem visto mais torcedores do Flamengo em relação ao jogo contra o Esperança? A mobilização da torcida do Flamengo tá maior para essa partida? Rapaz, eu tô achando que vai tomar conta, viu? É muito torcedor vai fechar aquilo ali. Tem churrasquinho? Tem bastante. E uma dúvida até que a gente estava querendo entender. Você mora aqui, você veio... Não, vim passear. E você vai ao terceiro jogo? Vou. Entendi. Então o pessoal que também já está... É mais fácil passear em Orlando do que aqui na Filadélfia? É mais fácil, mais fácil. E hoje o Flamengo precisa da torcida aqui, precisa contra o Chelsea. A torcida do Flamengo tem que estar presente, além de estar presente, tem que apoiar, tem que empurrar o time, né? Rapaz, eu acredito que o time do Flamengo hoje, obviamente que vai impor o seu ritmo de jogo e a gente espera uma grande vitória. Com a vitória do Botafogo também, dá uma pressãozinha a mais, né? O Flamengo tem que ganhar hoje aqui, ou empatar pelo menos. Rapaz, o Botafogo ontem botou pressão, não botou? Você tá doido. Mas o Botafogo mereceu, fez um grande jogo, né? E hoje o Flamengo? Com certeza vai jogar melhor ainda. Quanto? Eu tô com muita esperança. 2x0 tá bom. 2x0. Tá beleza. Só? Tá bom. Valeu. Abraço a todos aí. Conselheiro Pena. Obrigado, meu amigo. Então é isso. 2x0, tá bom? Meu Deus do céu, se isso acontecer, cara, estará maravilhoso, né? Galera, esse jogo do Botafogo de ontem, queira sim, queira não, cada jogo é um jogo, mas botou pressão no jogo de hoje, cara. Que coisa impressionante, né? Porque, veja bem, se o Flamengo hoje perde o jogo, Deus o livre, vão falar o quê? Tá vendo? O Botafogo venceu o PSG, campeão da Champions League. Se o Flamengo vencer, beleza, daí tá tudo certo. Cara, é complicado, né? Porque se o Botafogo tivesse perdido, normal, né? O Botafogo perdeu para o PSG. E se o Flamengo perder para o Chelsea, agora não vai ser normal porque o Botafogo venceu o PSG. Só que, gente, é normal. Se o Flamengo perder para o Chelsea hoje, é um resultado normal, porque o favorito do jogo não é o Flamengo, é o Chelsea. Só que, graças ao resultado de ontem, do Botafogo, agora virou obrigação para o Flamengo vencer o Chelsea. Olha que loucura, cara. Só que a gente tem que saber, cara, analisar as coisas, né? Cada jogo é um jogo. Se o Botafogo jogar hoje de novo contra o PSG, vai perder. Não vai ganhar de novo. Esse jogo de ontem do Botafogo foi um jogo histórico e um jogo isolado. É uma coisa que acontece a cada 1000 anos, né? Então, cara, vamos ter pés no chão e vamos cobrar da maneira certa. Se o Flamengo perder jogando bem, perder querendo o jogo, perder dando, sabe, suando a camisa, dando sangue em campo, a gente vai entender, cara. É um europeu contra um time brasileiro, né? O orçamento deles são 5 vezes maior do que o orçamento do Flamengo, então a gente tem que entender. Só que por causa do bendito jogo do Botafogo de ontem, vai virar uma pressão sobre o jogo de hoje, e isso pode prejudicar o Flamengo na competição. Pode sim. Tomara que isso não aconteça, né? Tomara que o Flamengo possa fazer um bom jogo, empatar ou até mesmo vencer o Chelsea. Porque se perder, vai virar um inferno desnecessário, cara. Esse
É o meu ponto de vista, é minha opinião. Sei que muitos pensam assim e muitos pensam que virou obrigação o Flamengo vencer o Chelsea, o poderoso Chelsea, por causa da vitória do Botafogo sobre o PSG. Virou um dilema esse jogo de hoje. Se empatar, tá bom, eu acho. Se ganhar, melhor ainda. É isso. Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Fui.